Vamos estudar a esfera inscrita no cilindro de revolução, cuja representação gráfica se dá por este desenho. Depois vamos estudar a esfera circunscrita a um cilindro também de revolução, em que a sua representação gráfica se dá por este desenho. Passemos ao nosso primeiro caso. A esfera circunscrita a um cilindro de revolução. Um cilindro de revolução, ele é dito desta forma quando a altura é igual ao diâmetro e mais, ele também deve ser reto. Então, são duas características. A altura é igual ao diâmetro e ele também é reto. A esfera tangencia as bases no cilindro nesses pontos aqui, que são os centros das bases. Então, o ponto 1 é o centro da base do cilindro e é o ponto de tangência da esfera com o cilindro. O ponto 2 também vai ser o ponto de tangência da esfera com o cilindro e esse ponto 2 é o centro da base do cilindro. Vamos tomar um plano que passe pelo ponto 1 e contenha o eixo de simetria. Vocês lembram que o eixo de simetria vai estar exatamente passando pelos pontos 1 e 2. Esse é o eixo de simetria do cilindro. A seção representada por esse plano está ao lado, redesenhada aqui ao lado. Esta seção transversal. Note que no cilindro determina a seção 1 quadrado e na esfera determinará uma circunferência. É isso mesmo. Também podemos inferir que a altura do quadrado, ou lado do quadrado, vai ser igual à altura do cilindro. Então, aqui vai ser H, lado do quadrado. Também notamos que o diâmetro dessa circunferência é o diâmetro da esfera. Cuidado, esfera é em 3 dimensões. Circunferência e círculo são 2 dimensões. Isso aqui é um plano, isso aqui é uma representação do espaço tridimensional. Tudo bem? Então, fica fácil inferir que a altura do cilindro é igual a 2 R's. Então, essa é a nossa relação que nós obtemos entre a altura e o raio da esfera. Vamos passar agora para o segundo caso. O segundo caso é em que a esfera vai estar circunscrita ao cilindro. Bem, vamos tomar no cilindro o seguinte plano. Vamos pegar aqui o centro da esfera, o centro do cilindro, e vamos tomar um eixo que passe pelo centro do cilindro. Lembre-se que é o cilindro de revolução. O plano que vai conter o eixo de simetria do cilindro vai ter o diâmetro também da base do cilindro. A sua representação gráfica está aqui ao lado. Note que a seção transversal determinada pelo cilindro vai ser um retângulo. A seção transversal no cilindro é um retângulo. E na esfera, a seção transversal vai ser a circunferência. Note que isso aqui é representação da seção transversal. Não chame essa circunferência de esfera. Isso aqui é a seção transversal, que é uma circunferência. Bem, fica fácil inferir que a diagonal da esfera
a diagonal do retângulo é exatamente o diâmetro da esfera. E que o diâmetro da circunferência da base do cilindro vai ser um dos catetos. E H, que é a altura do cilindro, vai ser o outro cateto. Então, nós temos aqui esse triângulo retângulo, que nós podemos estabelecer a relação a seguinte. Temos que 2R ao quadrado é igual a H quadrado mais 2RC ao quadrado, ou seja, que é o raio do cilindro. Então, essa é mais uma relação que nós podemos obter entre o raio da esfera e o raio do cilindro. Vamos passar agora para resolver algumas atividades. Vamos, então, à resolução da primeira questão. Ela diz o seguinte: uma esfera está inscrita em um cilindro de 150 π/cm² de área total. Determine a área e o volume dessa esfera. Então, é necessário, para que você aproveite melhor esta videoaula, que você pause o vídeo e tente fazer esta atividade. Então, vamos à resolução deste item. Faça inicialmente um desenho, para que você possa verificar qual é a relação que existe entre o cilindro e a esfera. Vocês hão de lembrar que a altura do cilindro vai ser igual ao diâmetro da base. Então, é esta fórmula que está aqui. A altura é igual a 2R. Isso é um dado. A área total do cilindro é 150 π/cm². Então, o que é necessário? Necessário que nós determinemos a área e o volume da esfera. Para determinar a área e o volume dessa esfera, você precisa de determinar o raio. Então, o raio vai sair desta relação, H igual a 2R. Mas precisa determinar H. E H vai sair da relação entre a área total do cilindro. Qual é a área total do cilindro? Lembram? É 2 vezes a área da base, que são 2 círculos, mais a área lateral, que eu coloquei aqui do lado, a fórmula, que é 2πrg. Então, aplicando a fórmula, a área total, que é 2πr ao quadrado, 2 vezes a área da base, mais 2πr vezes H, mas olha quem é o H, é 2R. Lembra que o H vai ser exatamente o 2R? Então, por isso que ele entrou ali. Fazendo, então, somando 2πr ao quadrado com mais 4πr, obtemos 6πr ao quadrado. Cancelando o π, teremos que o raio ao quadrado é 25, já fazendo a divisão de 150 por 6, e o raio será 5. Com o raio, nós podemos agora determinar a área e o volume, desde que você lembre da fórmula que nos dará isso. Então, vamos lá. Primeiro, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Colocando no lugar de R5 e efetuando as contas, você achará 500 π/3 de centímetros cúbicos. Vamos agora determinar a área. A área vai ser dada por 4πr ao quadrado. Como o raio é 5, 5 ao quadrado vezes 4, 100 π/cm². Então, está aí a resolução da primeira atividade. Vamos agora para a segunda atividade. Vamos, então, para a segunda atividade. Diz o seguinte: em uma esfera de raio R, inscrevemos um cilindro de modo que o raio da esfera seja igual ao diâmetro do cilindro. Calcule a área lateral, a total e o volume do cilindro em função de R. Pause o vídeo e tentem fazer o item.
Vamos agora para a resolução do problema. Você deve tentar sempre fazer um esboço que representa o que o problema está pedindo. Por exemplo, você deverá fazer o desenho da esfera circunscrevendo o cilindro. Isso vai te ajudar a você visualizar melhor os elementos envolvidos. O que foi dado no problema? Foi dito que o raio é 2 vezes o raio da base do cilindro. Aqui estão algumas fórmulas que nós vamos utilizar. São as fórmulas que vão determinar a área lateral, a área total e o volume do cilindro. Note que temos aqui, podemos ligar do centro ao ponto de tangência e obter como um dos lados de um triângulo ou como sendo o raio da esfera. Nesse caso, esse triângulo será um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa desse triângulo vai ser R. Um dos catetos será o raio da base. Note que, como as bases do cilindro são iguais, elas estarão à mesma distância do centro da esfera. Então, de O até os centros das bases do cilindro será H sobre 2. Então, um outro cateto do triângulo retângulo será H sobre 2. Então, vamos representar esse triângulo aqui aqui ao lado. Temos assim, vamos aplicar Pitágoras, ou seja, R ao quadrado está aqui, mais a soma dos quadrados dos catetos. É importante lembrar que tudo tem que ficar em função do raio da esfera. Isso foi dado no problema. Tudo tem que ficar em função do raio da esfera. Então, a altura tem que ficar em função, a altura do cilindro tem que ficar em função do raio da esfera, o volume do raio da esfera, a área do raio da esfera, tudo em função de R. Raio é igual a 2R, e isso foi dado no problema. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar esse sistema aqui para colocar H, escrever H em função de R. Então, esse vai ser nosso objetivo. H vai ficar em função de R. Então, você vai substituir no lugar de Rzinho, 2Rzinho é igual a Rzão. Então, Rzinho vai ser igual a Rzão dividido por 2. Você vai colocar no lugar de Rzinho, você vai colocar R sobre 2. Aqui vai ficar com R sobre 2, aqui tem R sobre 2. Você vai achar H em função de R, que é o raio da esfera. Vamos então continuar resolvendo o problema. Então teremos a seguinte, do sistema teremos a seguinte igualdade. H sobre 2, H ao quadrado sobre 4, mais R ao quadrado sobre 4 é igual a R ao quadrado. Passando R ao quadrado para o segundo membro, nós vamos tirar o MC e obter 3R ao quadrado sobre 4. Podemos cancelar o 4 e, extraindo a raiz quadrada, ter-se-á que a altura é igual a R raiz de 3. Notou? A altura do cilindro está em função do raio da esfera. O raio da base está em função do raio da esfera. Tudo ficará em função do raio da esfera. Então, sabendo agora desses elementos, nós vamos determinar o que foi pedido no problema. Então, a área lateral é 2πr, que é o raio da base, vezes h. Lembram que o raio
da base do cilindro é R sobre 2. A altura do cilindro, calculamos anteriormente, é R raiz de 3. Fazendo o produto, teremos R ao quadrado π raiz de 3. A área total, basta você pegar 2 vezes a área da base, como o raio da base do cilindro é R sobre 2, você eleva ao quadrado. Mais a área lateral. A área lateral é 2π vezes o raio da base vezes a altura. Isso tudo em função de R. Você achará, fazendo as contas, R ao quadrado π sobre 2, que multiplica 1 mais 2 raiz de 3. E por fim, você determinará o volume da esfera, o volume do cilindro. Basta colocar no lugar do raio da base, R sobre 2 elevado ao quadrado, e multiplicar pela altura do cilindro. Isso aqui vai ser o volume do cilindro, que é dado por πr ao cubo raiz de 3 sobre 4. Bem, com isso nós encerramos essa videoaula e tentem fazer agora as atividades e bons estudos.